Eu tinha um padrão alto de vida, um padrão financeiramente alto, por assim dizer, de maneira que eu não tive a necessidade de ter contato com determinadas experiências da vida humilde. Hoje em dia, por razões que não vêm ao caso, eu estou sendo obrigado a ter contato com essa vida, digamos, menos abastada. E confesso que estou vivendo isso com um misto de susto e curiosidade. Mas tem alguns aspectos que me deixam bastante curioso e assustado dessa vida, no mínimo incomum. Por exemplo, o que é o transporte público? Vou dar um exemplo de uma experiência que tive ontem. Ontem vinha em um ônibus, num horário que não era o de rush ainda, mas era o horário de saída de escolas. Bem, nós sabemos que as escolas particulares, os alunos geralmente andam com suas topiques, suas vans fretadas, seus carros, não é? Assim era a minha vida, por exemplo. Mas eu vi que os alunos de escola pública, eles usam transporte público em uma quantidade absurda. Agora eu entendo por que dos engarrafamentos nas grandes cidades. São as escolas públicas, naturalmente. E dentro do ônibus eu pude perceber certos comportamentos, como diriam eles mesmos, bizarros. Por exemplo, as crianças pequenas da escola pública, elas vêm correndo e chorando, empencadas nas mães. Geralmente cada mãe vem com 4, 5, como se fossem aqueles recortes de bonequinhos de papel. E elas vêm agarrar uma criança na outra, e bolsas e mochilas. A bolsa certamente dos produtos que ela vende, mais as bolsas de mercado, a promoção que ela pegou no caminho. Aí aquele mar de mochilas, sacolas, bolsas. E aquelas mães, num misto de desespero e de conformismo, no alto das suas sandalinhas rasteiras e dos seus shortinhos curtos e das suas mini blusas. Isso independente de ter corpo bom ou não. Elas vêm vociferando, empurrando aquelas crianças e levando você junto. Você tem que fazer uma força, como se você tivesse sido levado por um tsunami, não é? E aí elas entram e vão se jogando, aí elas vão empilhando as crianças, né? Uma no colo da outra, no colo da outra. Elas conseguem colocar até 4 crianças no mesmo banco, na metade. Na outra metade ela e as mochilas, bolsas, sacolas, enfim. Outra coisa que me deixa muito assim curioso, como é que elas não confundem as crianças? Porque é um mar de crianças, geralmente com as mesmas carinhas, os mesmos biotipos, aquele uniforme, o seu shortinho azul, a camisa branca de listra, o tênisinho preto, a meia branca e as mochilas todas iguais, naturalmente. E aí eu fico pensando, eu me sentiria como quem procurando um amigo japonês numa festa no bairro da Liberdade. Mas enfim. Outra coisa, e os adolescentes que já andam sem as mães, mas que valem por ele, pela mãe, pelo pai, pela avó, porque eles vêm gritando e empurrando. Parece uma turma de bárbaros que submergiu da pré-idade média, de alguma tribo goda ou visigoda. O fato é que eles vêm empurrando muito mais e gritando muito mais, e sempre com ótimos celulares, porém sem fones. Ótimos celulares, eu digo, melhores que o meu, inclusive, mas sempre sem fones. Será que eles perdem? Será que eles ganham, compram numa promoção, numa feirinha pirata e vêm sem o fone? Eu não entendo. E eles não se constrangem em ouvir o seu rádio, o seu celular, sem o fone. Agora eu entendo por que existem tantas ocorrências de agressões físicas ou até de coisas piores. O que se pode acontecer numa situação dessa? Você não sabe quem está dentro daquele ônibus. Talvez esteja vindo uma secretariazinha que ficou o dia inteiro com o pé apertado, em pé, andando, pagando conta, aguentando o patrão, querendo um minuto de tranquilidade. Uma tranquilidade relativa, porque ela vem apertada e vem no meio daquela confusão de buzinas, mas ainda assim, sem o barulho do funk,
ou do forró, enfim, do que seja. Outra coisa que me chama atenção, e aí isso ocorre entre os adolescentes, as crianças e os adultos. Por que eles gritam tanto e não ficam roucos? Primeiro, por que eles gritam tanto? Será que é algum problema auditivo? Será que é um costume, né, de se falar de uma certa distância? E por que eles não ficam roucos? Estudos feitos indicam que a quantidade de procuras aos fonoaudiólogos ou terapeutas da palavra aumentou muito nos últimos anos. Mas com certeza não é entre as pessoas pobres, porque elas gritam e continuam com a voz em perfeito estado. Ô piloto! Abre aí, eu vou descer! Abre aí, valeu, piloto! A palavra valeu indica um tipo de agradecimento. Isso quando há, né? Porque essas questões de bom dia, boa tarde, com licença, por favor, é uma coisa que não está bem sedimentada, né, nessa classe social. Enfim, eles não ficam loucos. Isso é um fato. Deve ser uma lei da compensação, quem sabe. Eu realmente fico extasiado com este mundo que eu estou vivendo. Mas confesso, eu não nasci para ser decadente.